Você já parou pra pensar que talvez o anime do momento, Solo Leveling, não é tão bom assim? O que eu tô falando aqui é meio polêmico, mas é uma opinião minha que eu vou explicar agora nesse vídeo. Em conjunto também a gente vai recapitular o que tá acontecendo até agora, o episódio 8 no anime. Mas fica tranquilo que eu vou falar com muito respeito, mas também com sinceridade, porque na minha opinião tem coisas que estão devendo aí. Solo Leveling é um anime que foi inspirado em um manhwa, isso aí, é um mangá da Coreia com a webcomic mais bem sucedida da Coreia. E pra você entender, Solo Leveling, como o nome já diz, é como se o cara estivesse no topo, um nível isolado de todo mundo em relação ao jogo. Mas calma aí, é um anime, é sobrevivência, é dungeons, é jogo? E eu vou falar pra você a real, é tudo isso. Basicamente há 10 anos atrás uma coisa misteriosa aconteceu naquele mundo. Começou a aparecer portais para outras dimensões onde as pessoas podiam entrar em dungeons. E ao mesmo momento também, se não entrassem e derrotassem o chefe daquela dungeon, após 7 dias poderiam entrar no planeta Terra e destruir tudo, ia ser um caos. E claro que o universo é muito justo, né? Então nesse momento também apareceu pessoas que despertaram um poder especial. Esse poder variava entre magia, ou então suporte, mana, mago, guerreiro e tudo aquilo que a gente está acostumado a ver num Diablo da vida ou em algum jogo de RPG. Só que também infelizmente apareceu uma doença chamada doença do sono, onde algumas pessoas ficavam dormindo para sempre, como se fosse um coma. E até agora tudo tá bem clichê, mas tem uma diferença muito importante. O protagonista, ele é nerfadaço, ele é um nível muito inferior, só que ele se dedica nas dungeons para o quê? Para poder cuidar da sua mãe, que tá com a doença do sono, cuidar dela no hospital e ver se tem alguma cura nesse meio tempo, e em conjunto pagar a faculdade da irmã. Só que ele é muito fraco. Na verdade tem um apelido que fala que ele é o caçador mais fraco da humanidade. Essa piada ambulante praticamente não ganha nada nas dungeons, sempre se machuca e nunca derrota ninguém. Mas não adianta ter esforço nessa história. E aí que a parada começa a ficar interessante. Já que não tem esforço, então a pessoa não pode evoluir seu nível. É isso aí, nada de meritocracia por esforço. Se você atingir um nível ao despertar, é esse nível que você vai ficar. Porém, caçadores viraram uma profissão. Por quê? Porque dentro das dungeons tem alguns elementos como os metais, pedras preciosas e cristais que geram mana também, e isso se tornou a fonte de energia mais limpa da humanidade. Não é tão poderosa quanto a atômica, mas ela não tem perigo nenhum. Em conjunto ela não é poluente como a combustão e é muito superior. E na boa, no mundo onde o petróleo manda, você acha que realmente a sociedade ia se preocupar com pessoas que ganham a vida se arriscando para trazer esse bem precioso para eles? Como se fosse numa mina ou numa petrolífera? Claro que não. Isso daí tá muito real. Isso acaba deixando a história muito interessante. Por quê? Porque ela se conecta com a nossa realidade. Então começa a parada política. Tem muitas guildas que estão interessadas realmente no quê? Dinheiro. Então elas monopolizam os caçadores mais fortes de ranking A e S para poder estar usufruindo da maior quantidade de bens e de materiais preciosos lá. Isso gera dinheiro. E as pessoas que não têm tanto, infelizmente ficam na margem, sem ganhar dinheiro e sem se desenvolver socialmente. E era isso que estava acontecendo com Sung, o nosso protagonista. Mas em uma dungeon especial, onde ele praticamente não ajudou nada a derrotar o mestre, surgiu uma segunda dungeon, que ao entrar tinha uma porta especial e várias estátuas. E aquilo lá na real foi um massacre. Essa dungeon você não tinha que derrotar um mestre, ela é uma missão paralela que você tinha que louvar aquele mestre. Então ele teve que obedecer e tratar a estátua como um ser divino daquele mundo. Consequentemente, cumprindo os 3 mandamentos, que seria reverência, depois louvar e por último um ato de fé com sacrifício. E infelizmente para os poucos que sobraram, ele se sacrificou. Mas naquele momento que ele ia morrer, obviamente, né, apareceu uma oportunidade para mudar o jogo. Ele virou um player. E agora você tá pensando, pô, o que é isso de player? É basicamente um jogador. Ele realmente ganha um status de jogador onde ele pode desenvolver o seu nível cumprindo determinadas missões, como se fosse realmente um jogo de RPG de mundo aberto, onde ele vai ter várias missões, essas missões vão ser realizadas, ele vai enfrentar o inimigo, upar o nível dele e daí consequentemente ficar agressivamente mais forte. Fora que com vários outros atributos. Só que não me entenda mal, apesar de ter um ponto clichê e ter um ponto de conexão com essa história, infelizmente até esse episódio 6 a série não tinha me pegado. Porque realmente era muito mais do mesmo. Mas aí ele começou a se desenvolver. E claro, um aspas aí, as cenas são extremamente violentas. Isso tudo sim dá um
temperinho a mais, né? Mas o ponto que mais me chamou a atenção é o seguinte, o desenvolvimento dele é muito rápido. Como num jogo qualquer, a gente sobe de nível muito rápido no começo e depois vai ficando mais difícil. E ele, como ele é o único jogador que a gente conhece, todos os outros não são, faz com que ele se destaque e evolua muito mais do que os outros amigos caçadores dele, colegas, né? Porém, é aí que a gente descobre algumas coisas. Primeiro, alguns caçadores poderosos falam que existe o segundo despertar. E esse segundo despertar não foi explicado em nada no anime ainda. E relaxa que eu não vou trazer nada do mangá, porque até então nem li também. Mas, esse ponto até aí deixou várias curiosidades. E se liga só no que eu vou te falar. Primeiro, se ele é um player, então quer dizer que todos os outros jogadores que não se desenvolvem são NPCs? Quem tá tentando invadir o planeta Terra nessa história e criou esse jogo? E eu vou confirmar pra você que isso daí é um jogo porque ele tem telas e missões. Ele é um player. Essa outra realidade e essa outra pessoa que talvez tenha criado isso daí pode ser um ser divino ou então alguma pessoa que tem um poder específico para criar realidades alternativas. Tudo isso aí são enigmas, mas o que eu vou te falar agora é o que realmente foi o ponto de virada para eu me interessar em assistir esse anime. Como eu já tinha te falado no episódio 6, ele e um outro colega dele, filhinho de papai que tinha uma armadura top e estava querendo se autoafirmar pro pai. Você já vai saber dele, principalmente nesse último episódio. Foram pegos como bucha de canhão por uma equipe que era constituída de 6 caçadores que era para enfrentar uma dungeon muito mais forte, C, mas só pode entrar 8, então eles deixavam os outros 2 como iscas, para enfrentar o mestre e talvez morrer, aliás, provavelmente morrer, e também para eles dividirem em menores pessoas o prêmio da guilda. Porém, após ele ser traído e eliminar o mestre sozinho, que era muito forte, ele recebeu uma missão de derrotar os inimigos, as pessoas que deixaram ele lá para morrer. Só que aí que tá, o derrotar não foi explicado. Talvez pudesse ser nocauteado, mas ele não pensou. Ele simplesmente matou cada um deles com muita frieza e depois se questionou. Meu, eu tô mudando porque realmente eu fiz uma coisa que rompe todos os limites com muita facilidade. E isso daí me deixou pensando muito. Será que foi por escolha dele matar, já que lá no sistema, na mensagem falava derrotar? Talvez se ele nocauteasse, ele venceria, não sei, é uma possibilidade. Outro ponto interessante é que simplesmente o sistema pode manipular o jogador e ele pode estar nascendo como um vilão nesse momento, porque o sistema pode estar desenvolvendo o caráter dele para isso, mas também ele pode estar escolhendo isso, porque ele demonstra uma completa revolta com a fraqueza, já que ele era muito fraco e ele sofreu muito, em todos os aspectos, tanto emocionais como psicológicos e físicos, e ele quer ficar mais forte, com a desculpa para ele mesmo, que é para achar uma cura para a mãe dele, já que ele achou uma resposta nesse episódio, que seria o quê? O Elixir da Vida, onde pode curar qualquer doença e talvez isso traga a mãe dele de volta, mas ele também quer ficar mais forte que todo mundo, porque ele realmente odeia a fraqueza. E daí que a gente vê alguns vilões como Thanos ou então como Eren, que eles têm algum bom motivo ou uma boa desculpa para fazer o mal. E isso faz a gente pensar muito, será que aí tá nascendo um vilão? E aí, nesse momento que esse anime me pegou. Mas infelizmente o 7,5 veio porque o estúdio atrasou e foi uma decepção, porque era basicamente uma recapitulação de tudo que a gente tá conversando aqui agora. Mas o 8 chegou. Basicamente esse episódio não mostra nada de importante, além de fatos que somam pra mitologia. E também em conjunto explicando um pouco da política e apresentando mais alguns mistérios para a obra. Nós vemos o filhinho de papai mexendo as pedras para ele participar de mais 19 missões com ele e ele poder se tornar um mestre de guilda, que é simplesmente o objetivo do pai dele, já que, como eu tinha falado antes, daí tem um poder aquisitivo muito grande e rentável. Realmente dá muito lucro. E realmente ele tá manipulando geral para montar uma guilda muito forte e bater de frente com as 5 principais. E é isso aí, tem 5 principais guildas e com só personagens muito fortes. Ele também percebeu que as caixas de presente que ele recebe, em sua minoria são raras e as outras são meio clichês. E ele também já tá tendo dificuldade para subir o nível dele. Mas o mais interessante mesmo é que nesse momento ele é chamado por uma missão ranking D. E não só ele, mas também os colegas dele que participaram daquela dungeon que ele quase morreu. Só que nesse ponto a gente vê que o respeito por ele é grande em alguns casos, o carinho também pela menina traumatizada, mas é que cada um deles, até os que foram covardes, tem um bom motivo, que
talvez seja sobreviver ou alimentar sua família. E em conjunto, nesse momento mostra uma grande guilda recrutando caras muito fortes para enfrentar uma ilha que aconteceu um desastre, onde muitos deles têm traumas. Mas a grande real e o mais importante é o quê? Que nesse episódio, tanto esses grandes caçadores aí que tem realmente um desenvolvimento pequeno até o momento, tem uma missão muito forte, uma tarefa muito grande a ser cumprida, que é dominar aquela ilha. E em conjunto, esse mistério de quem reuniu a mesma equipe que fez eles sofrer aquele sacrifício. De novo numa missão ranking D. O que vai acontecer aí? Isso é interessante. Mas o mais legal é o quê? Que todas essas linhas se cruzam e que cada uma dessas pessoas tem um motivo muito grande para estar lá. Já que eu acho que não é qualquer pessoa que arriscaria a própria vida para enfrentar monstros independente do dinheiro, né? E esse pé na realidade que é o charme desse anime. Porém, eu vou falar para vocês uma coisa que, na minha opinião, é muito importante. Não importa a qualidade de animação, não importa sangue, não importa a beleza, se a história não for boa e não for bem contada. Se essa daí é uma das maiores webcomics da Coreia, se fez um sucesso mundial e tá virando um anime com investimento muito alto, é porque realmente tem uma história para ser contada, que talvez envolva protestos, que talvez envolva política, que talvez envolva simplesmente uma trama bem elaborada. Assim como o próprio One Punch Man, que não tinha orçamento nenhum, era uma webcomic que estourou, e por falar nisso está chegando a 3ª temporada. Porém, até esse momento, até o 6º episódio, eu realmente não vi nada demais. Afinal, é um modelo bem batido. Infelizmente, a Coreia não tem um histórico tão grande de sucessos como o Japão, mas eles têm umas obras muito boas. Eu já li uns manhwas que são sensacionais e ainda não viraram nem anime. Mas nesse momento, eu falo pra vocês uma coisa. Solo Leveling ainda tem muito pra provar em anime. Eu estou falando exclusivamente como espectador de anime porque eu não li o mangá e não vou ler pra não estragar essa experiência. E se você quiser acompanhar comigo as análises de todos os episódios pra frente mais profundas, vem com o pai, que a gente não vai ter spoiler não, a gente só vai falar do que a gente assistiu, certo? Super Nerd Star, tchau!